Boa noite, queridos amigos, companheiros de estudo, de reflexão em torno da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Com alegria que nós retomamos o nosso programa das quintas-feiras para que possamos avançar no domínio das questões espirituais. Não sei se vocês já repararam que a vida que é considerada como o mar da vida por Jesus, ela pede que a gente se instrumentalize para poder colher, e no caso pescar, aquilo que nos interessa, que é bom para a nossa alimentação, para a nossa nutrição, para a nossa euforia pessoal. Nós hoje vamos extrair conteúdos daquela passagem da pesca maravilhosa, que tem sido muito explorada ao longo do tempo, mas que é extraordinária, especialmente numa hora dessas, de provas, de reflexões, para que a gente possa qualificar as nossas ações, que definem exatamente essa pesca de valores. Esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de pesca de luzes espirituais, como definiu Alcione no livro Renúncia. Nós estamos aqui com Jesus, ou no Evangelho de Jesus, pescando espírito e vida. Porque não nos interessa ficar discutindo a questão geográfica, o momento em que se fez, historicamente, o que eram os personagens. Isso é até útil para que a gente possa compreender as imagens, as figuras representativas e fazer então fazer essa inferência ou essa dedução das questões mais espirituais. O texto é muito bonito, ele está em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 7, que são os que a gente vai explorar. Eu vou ler no geral, para vocês tomarem consciência, e depois a gente vai trabalhando. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, rede de pesca. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Parece coisa simples, né, gente? Parece coisa simples. O nosso benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, ele pensou textos dessa passagem do Novo Testamento e explicou algumas coisas. Ele deu chaves de interpretação, que são muito usadas nos NEPs, nos estudos do Mildinho, nos grupos já afeiçoados ao trabalho. Então, por exemplo, ele vai definir mar como mar da vida, barco como a posição de cada um na existência. Não é curioso? Rede como interesses, que é o que nos estimula a avançar para aqui ou para ali. Rede de interesses. Então nós temos aí com essas chaves luzes que nos ajudam a entender o significado espiritual dessa passagem.
O texto começa dizendo que a multidão comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aqui já dá pano para manga, se a gente quisesse ficar nesse versículo. Sabe por quê? A multidão geralmente é a expressão da necessidade terrena. Se existe a multidão externa, existe a multidão interna. Como que é a multidão interna? As nossas muitas necessidades. Ou, se quiserem, todas as personalidades que nós animamos das inúmeras reencarnações que tivemos. Inúmeras. Se o André Luiz fala que a gente tem 200 mil anos de atividade mental aqui na Terra, 200 mil anos de atividade mental. Então vocês imaginam quantas existências, se nós estamos aqui desde o princípio, das expressões mais rudes da primitividade até hoje, se nós estamos aqui, quantas reencarnações nós não tivemos em 200 mil anos? 200 mil anos. Inúmeras. Por isso que a gente ri do povo e fala assim, ele teve umas 10 reencarnações, 5. Né? São incontáveis. A gente troca de roupa carnal quantas vezes for necessário. Às vezes uma existência é pouca, às vezes uma existência vai até mais longos anos, ou média. Mas tem uma matemática aí que nós não dominamos. Seria especulação vazia e pobre, né? Porque tem até maquininha. Eu já vi maquininha em shopping, que você vai lá, paga, e ela te fala quantas reencarnações e mais ou menos onde que você viveu. Balela! Isso é jogo. Jogo para pegar incauto, né? E mesmo esses médiuns que falam, dizem, isso é histórico, né? Quando Madame Blavatsky estabeleceu aí, negou a mediunidade, né? Negou a mediunidade, não quis nem saber de Allan Kardec ou da obra dos espíritos superiores e começou a receber a obra dela. Tem mérito, não tem? Tirou muita gente do materialismo, mas é uma obra empolada, né? Fala, cria sistema. Ela repetiu sistemas orientais. Em verdade, ela repetiu sistemas orientais. Claro, tem espiritualidade? Tem. Não estamos diminuindo, apenas analisando. Então ela negou a mediunidade. Disse que não era médium, mas antes de se tornar Blavatsky, ela era médium de efeitos físicos e médium de efeitos inteligentes. Aí negou tudo isso. Agora tem um mecanismo para receber isso, né? O balde entrou nessa onda também. É um outro mecanismo. Mecanismo que sentou do lado do Chico. Ele era médium intuitivo e o Chico com aquela potência mediúnica. Ele recebeu sua voz aqui em Pedro Leopoldo, o balde, né? E o Chico recebeu a orientação de de Francisco de Assis para ele. Ele recebeu de um jeito filosófico e o Chico interpretou Francisco de Assis numa mensagem para ele. Então a gente está vendo o que é a definição clara de mediunidade na doutrina espírita. E não essa confusão, essas coisas que o povo inventa, místicas, né? Então a gente vê como que a doutrina espírita é uma ciência. E é importante valorizar essa ciência espírita. É conhecimento específico, ali, comprovado, com muitas evidências ou com comprovação. Então o espiritismo delineia, dá nome às coisas. Essa é a beleza do espiritismo. E não fica aí nesses delírios. Mas a gente está contando isso porque nós temos, né, a multidão. Eu ia contar do Leadbeater. O Leadbeater foi um seguidor de Blavatsky, né, na Sociedade Teosófica de Londres, e dizem que ele falava assim, centenas de reencarnações de uma pessoa. Ele ia falando, isso. Bom, nós tivemos aqui no Brasil o chamado César Burnier, que era um dos amigos íntimos de Chico em Pedro Leopoldo, companheiro do Arnaldo Rocha, companheiro do Clóvis Tavares, uma pessoa que tinha uma mediunidade impressionante. E o Chico realmente falou. O César Burnier, ele olhava para uma pessoa e ia falando nome dela, reencarnação, época. Ele tinha essa facilidade. Pode acontecer. Embora, no caso do Leadbeater, a gente achou que tinha muito delírio. Porque pelo menos o César Burnier conhecia a doutrina espírita, que tem uma moral definida, que é a moral evangélica, muito bem delineada, rediviva. Então a pessoa fica mais segura e ela fica mais amparada para sofrer esse processo, né, e avançar.
Então a gente cita isso porque a multidão são as muitas reencarnações. A gente fecha parênteses aí das observações sobre a história e sobre os elementos que têm percepção, como Chico, né? O Chico tinha percepções muito claras de reencarnações passadas. Ele lidava com as pessoas, às vezes, com outro nome, né? Quando eu visitei aqui a dona Neném Luoto, algumas visitas que eu fiz com ela, com Marcelo Gardini, ainda foi presidente da União Espírita Mineira, a Federação de Minas, ela me contou pessoalmente, falou assim, meu filho, o Chico me chama de Yolanda, porque a gente era amiga lá em Barcelona, né? A gente era um trio de amigas, eu era uma delas, eu me chamava Yolanda. Então ele não me chama de Neném Luoto, ele me chama de Yolanda, porque ele me vê como uma amiga dele de Barcelona, na Espanha. Isso ela me disse, assim, ó, né? Então, olha que interessante. Então nós comentamos o caso para fundamentar essa coisa de multidão pode ser as muitas reencarnações. Elas nos pressionam, como sendo também as nossas necessidades. Agora, todo mundo sabe que quando tem um mestre, olha o Chico, todo mundo apertava o Chico, porque queria ouvir a palavra de Deus. Porque ele era um missionário do bem, do amor, da sabedoria, da luz. Todo mundo apertava o Chico, encarnado e desencarnado. Então com Jesus não foi diferente, porque Jesus é o mestre por excelência. Ele coloca o Chico no bolso. Não é? 60 anos de mediunidade do Chico, o Chico informou que representavam 6 minutos de trabalho de Jesus. Para vocês terem uma ideia de qualificação espiritual, moral. Para não iludir. Porque tem gente que, se deixar, coloca Chico no lugar de Deus. De tanta idolatria. Mas está errado. A gente pode ter admiração, reconhecer o trabalho, mas é um ser que está evoluindo, não é? Uma mediunidade gloriosa, porque ele abriu mão do seu personalismo. E os espíritos puderam fazer o trabalho que deixaram aqui para nós, com os seus exemplos, secundando-os, que é o mais importante, exemplificar aquilo que por ele é ensinado pelos espíritos. Então, gente, nessa pressão aqui nós temos o entendimento de que as nossas necessidades nos pressionam para ver o nosso melhor. Entendeu por que a gente sofre? Já não dá uma dica aqui? Quanto mais o torniquete das circunstâncias existenciais aperta, mais a gente lembra de Deus e procura a ética e aprende a moral das situações. Vocês entenderam? Ele estava junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é chamado Mar, o Mar da Galileia, porque era um lado do Tiberíades, um lado de Genezaré, ou seja, na região de Genezaré tinha o Tiberíades. Então a gente vai ver que o lago troca de nome conforme a margem, porque são povoados, né? Pequenas cidades, pequenas aldeias. Então ele estava junto do lago. O lago é um símbolo de quê? Da vida. Da vida. A fecundidade do lar ou do mar, né? Chama de lago de mar, porque a água é doce, mas chamava de mar naquela época. Então você vai ver que aquilo, ele tem um símbolo, uma fecundidade. Você tem que navegar no mar para você comer, para você pescar, para você ter o alimento. Aquilo é sagrado. É um símbolo, né? O mar da vida. Não temos tempo para poder ficar cotejando textos e mostrando isso. Então nós estamos fazendo um trabalho de síntese. E aí o que acontece? No segundo versículo, viu estar 2 barcos junto à praia do lago, na margem. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, ali tinha tido uma atividade de pesca. E eles estavam limpando as redes. Não é significativo? Na margem, lavando as redes. Tem uma simbologia aí. Em quantas oportunidades a gente que estava em situação difícil retorna e vai procurar depurar, limpar os nossos interesses. Porque a gente viu que, no caso aqui, eles não conseguiram apanhar nada. Trabalharam de noite. Nós estamos antecipando, para vocês verem a lógica do texto. Então eles estavam lavando as redes. Quantas vezes a gente se recolhe de uma situação e pensa assim, não deu certo. Eu vou ter que mudar minha tática. Eu vou ter que mudar os meus planos. Eu vou ter que aceitar essa realidade. Isso é lavar a rede, simbolicamente dizendo, espiritualmente dizendo. E quando acabou, ou melhor, e entrando, olha o que Jesus faz.
Não teve uma reconsideração ali depois de um trabalho? Lavar a rede? Jesus entra no barco que era de Simão. O que é isso? Ele usou Simão. Ou seja, ele usou a existência de Simão Pedro. O barco de Simão é a posição dele na vida. Ele usou Simão Pedro. Ou seja, usou o barco de Simão. É como se ele entrasse, por exemplo, na atualidade. Ele pode entrar no meu barco ou no barco de vocês para poder ensinar. Como é que Jesus ensina? O seu melhor fala. A sua consciência fala. É assim que Jesus opera. É assim que ele opera através de nós. Tem um texto de Emmanuel que diz assim: Deus ajuda o homem através do homem. O que ele está querendo dizer? Porque Deus opera usando você. Se você abre o coração. Se você se capacita para isso. Senão ele vai pegar outra pessoa. Se você se negar, ele pega outra pessoa. Você vai ser medianeiro. Olha, um novo conceito de médium. Instrumento da vida. Não é só o que recebe espírito, vê espírito, ouve espírito, ou cura com o poder do espírito. Vocês entenderam? É uma mediunidade natural. A gente vive no mundo em regime de solidariedade, uns dependendo dos outros. Não existe alienação. Quando ela vem, é obsessão. É enfermidade, é doença. Então, nós temos aqui, e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Aqui vem uma delicadeza de referência. Quando você está jungido à terra, você precisa pensar um pouquinho. Com essa terra íntima, cheia de desafios, com essa multidão que comprime, você consegue refletir bem? Não. Então o que você faz? Você dá uma pausa e afasta um pouco. Se afasta o barco um pouco da terra, daquilo que é seu domínio, o seu campo de prático de vida, do seu eu. Porque a terra aí vai representar a intimidade nossa. Aí se afasta um pouquinho, afasta dos seus problemas, deixa de ficar aflito por causa dos seus problemas, deixa de achar que você é Deus que vai resolver tudo, que depende só de você. Então se afasta. Afaste um pouco, para você ter arejamento mental, para o seu sentimento não ficar tão turbulento. Aí você dá uma quietada. Curiosamente, afastou um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando você afasta um pouco das tormentas que lhe tomam e que te dão uma verdadeira febre ao gato, você vai perceber que as ideias começam a ser mais generosas. Você tem como pacificar, porque você saiu do olho do furacão dos problemas, na reflexão, na meditação. Você enxerga o conjunto, porque você se afastou, você enxerga o conjunto. E aí você pode pregar para a multidão de necessidades. Aqueles quesitos que ficam aflitos e falam assim: peraí, daqui eu consigo ver melhor. E não lá dentro. Então eu vou fazer o trabalho de ordenação disso. Eu vou ordenar essas forças, essas potências, esses registros. Aí você tem então a capacidade de gerenciar, que é o que Jesus faz com a nossa terra. Ele administra, ele gerencia, porque ele tem o quê? Visão de conjunto. Por isso ele é espírito puro. Ele já passou por tudo, então ele tem experiência, ele é mestre, então ele tem visão gerencial. Ele consegue articular as coisas. É o que a gente passa a ter quando você afasta um pouco do drama. Porque latino é dramático até não poder mais, né? Então a gente primeiro sofre tudo para depois pensar assim: ah, mas era fácil de resolver. Mas já quebrou o pau, né? Então esse lado passional nosso nos deixa muitas vezes em situações amargurosas. Ensinava do barco a multidão, ou seja, na posição que você tem, se afasta um pouquinho, você consegue dar diretriz para a sua vida. Esse telefone não para. E ele continua: e respondendo Simão disse-lhe, olha que curioso,
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Qual que é o testemunho que ele dá? Trabalhou toda a noite. O que é noite em nós? E escureceu tudo. E o negócio ficou preto. Nós não estamos nos referindo nada de racismo aqui. A escuridão da noite. A escuridão da noite. Né? O negócio agora pegou. Escureceu. Porque de noite, se a gente não tivesse luz artificial, a gente não enxergaria um palmo. A gente teria muita dificuldade para ter qualquer atividade. Então a gente desenvolveu recurso para isso, não é? Então nós vamos entender que o Pedro com os companheiros trabalharam à noite e não pegaram nada. Você consegue, no momento em que você não enxerga, não discerne, quando você não tem ordem emocional, psicológica, você consegue colher alguma coisa? Não. É a pessoa atormentada. É o obsidiado em circuito fechado. É o camarada da monoideia, de ideia única. Só pensa naquilo, não enxerga mais nada. Não vê o dia, não vê a noite, não come, não dorme. É a tormenta. É a noite. A noite aqui é a figura que vem nos mostrar que para a gente pescar, a gente tem que ter orientação e tem que ser na claridade da banda certa do barco. Então ele fala, trabalhando toda a noite nada apanhamos. Mas, olha aqui a posição de Pedro, sobre a tua palavra. Aí tem uma diferença. Sob é de baixo. O cara está mandando, mas você pode não entender o que ele fala. Quando ele fala sobre a tua palavra, ela colocou ela de base. Entenderam por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Se não for base, não faz. Porque vai ser só uma ideiazinha que pode ir embora. Vem o vento, a diversidade sopra, foi embora. Até esqueci dessa ideia. Até esqueci desse texto. Mas sobre, ele está assentado nela. Porque Jesus assenta no barco. Ele domina a situação de Pedro. Quando ele assenta no barco de Pedro, é a hora em que as ideias superiores tomam a embarcação e vão direcioná-la. Entenderam a diferença? Então, Jesus assenta no barco e ensina. Porque eu não posso continuar resolvendo o meu problema atormentado e com medo, com aflição, com fobia, negando, me atropelando os outros. Eu posso resolver assim? Não. Ninguém desesperado resolve nada. Ninguém atormentado resolve nada. É preciso pacificar. E para isso tem que sair, afastar um pouco da terra íntima, pela oração, por uma boa leitura, por uma boa conversa, pela meditação, não é? Vendo alguma coisa, natureza, respirando. Não importa o que a pessoa faça. Cada um tem sua forma de meditar, de refletir. Não tem uma regra só. Não é só dos orientais. Cada um encontra o seu modus operandi para fazer isso. Então a criatura faz. Quando quando Pedro fala sobre a tua palavra, lançarei a rede, ele está em novas bases, seguro, bem inspirado, e aí ele vai agir. Entendeu? Aí ele vai agir. Mas tem que estar estribado, ou seja, alicerçado naquilo que é divino, que Jesus representa para nós. Boas ideias, bons conceitos, discernimento refinado, boas intenções. Aí você pacificou a casa. Aí você vai realmente tirar muita coisa do mar da vida, que são as situações mais diversas. Porque isso tudo vem e volta em ondas, não é? As situações vão e voltam em ondas. Aí você pode estar atormentado por elas, com medo delas, ou você pode enfrentá-las com dignidade para poder lançar a rede e pescar, segundo as circunstâncias. Então nós temos aqui, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. O que aconteceu? Fazendo assim. Vocês viram que o verbo é fazer? Nós temos um texto em que Jesus diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus,
mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Fazer. O verbo é fazer. Deus cria, o Espírito faz. Isso é uma lei. Deus não opera. Quem faz são os Espíritos. Deus ajuda o homem através do homem, ensinou Emmanuel. Entenderam? Pode ser o homem desencarnado, pode ser encarnado. O homem. Então aqui na Terra é o homem que opera. Desencarnado ou encarnado. O homem Bezerra de Menezes, desencarnado, opera maravilhas em favor de necessitados. Não é assim? O homem Chico Xavier, a alma Chico Xavier, opera. Entendeu? Então é preciso que a gente vá entendendo conceitos para ter um discernimento e conseguir fazer o trabalho. Pegou uma grande quantidade de peixes e rompia a rede. Vai além da sua expectativa. Olha como que operar da forma certa, estribado no bem, na luz, na verdade, na dignidade, na nobreza, opera prosperidade. Rende muito. Então, quando fala que rompe a rede, a sua rede ficou pequena para a quantidade de peixe. Por isso que Deus não dá o Espírito na sua medida. Não dá. A gente tem uma expectativa, Deus ultrapassa isso muito. E é preciso que a gente compreenda. Tá certo? Rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. O que é isso? É quando a criatura conhece os júbilos. Os júbilos. Quando a criatura ultrapassa os limites. Essa passagem da pesca maravilhosa, ela responde a todas as nossas necessidades, as nossas tormentas. Porque o grande problema do ser é se posicionar indevidamente, tomar posições duvidosas, no momento obscuro da vida, dentro de paixões. Então você vai ver as situações mais díspares, mais estranhas, em que a gente tem um ditado aqui, que diz assim, que fala assim, que o maltrapilho está falando do mal lavado. É mais ou menos isso, né? Então, muitas vezes você, principalmente em aspecto espiritual, é preciso que a pessoa tenha muito vagar para fazer julgamento. Porque nós não temos condição de ver o conjunto dos fatores. Então, às vezes, você vai no impulso. Outro dia a gente estava analisando um texto de uma benfeitora espiritual e ela dizendo que olha que interessante, mesmo as vinculações passionais, tempestuosas, elas estão trabalhando o que a gente chama de amor. O amor não nasce puro não, gente. O André Luiz, o Emmanuel, eles têm uma frase que eles dizem assim: o nosso amor sabe a egoísmo. O que isso quer dizer? Que os nossos processos de vinculação, eles são passionais. E se a gente for analisar pela doutrina espírita a nossa natureza, nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que de chegada. A gente está quase ainda na primitividade. Avançou 200 mil anos de atividade mental aqui no planeta. O que isso significa? Muito pouco. Em termos de moralidade. O que é moralidade? Educação do sentimento, educação da visão espiritual, para nos facultar o quê? Maior acerto, seletividade. O Paulo tem uma assertiva que ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. O que ele propõe com isso? Seletividade. Seletividade. O que é ser seletivo? Não é ser orgulhoso. Nós instituímos uma forma de seletividade na sociedade que é criminosa, porque ela exclui aquilo que não nos agrada, aquilo que não nos interessa. E a gente transita fingindo que aquilo não existe. É assim que existem os preconceitos, é assim que existem as perseguições, é assim que nascem os bolsões de miséria, os guetos, que não interessam. Agora não adianta. Sabe por que não adianta? Quem está na favela hoje vai desencarnar e, dependendo do sofrimento e do mérito da pessoa, dependendo do que ela suportou, porque tem gente que é muito rebelde, né? E aí realmente o espírito fica perdido muito tempo, ela vai ser conduzida a renascer na outra posição do conforto, da riqueza. E o que teve riqueza, o que usufruiu, mesmo tendo mérito ou não tendo, ele vai precisar nascer no gueto e na favela. A reencarnação define a justiça divina. Nós não temos como fugir, não. Por isso que não precisa brigar e gritar. É um processo natural. A pesca, ela é importante porque ela nos inspira a trabalhar da melhor forma, onde e com quem a gente estiver. Na condição que se definiu para nós. Essa pesca aqui, o estudo da pesca, esses símbolos maravilhosos de conduta moral, isso aqui forma em nós uma ética. E ética é caráter. A minha ética é o meu caráter. Se ela for duvidosa, eu sou um mau caráter. Se ela tiver retidão, se ela me inspirar o melhor, eu tenho caráter, bom caráter. Então a ética é o caráter. Todo o evangelho não impõe nada. Você viu que Jesus entrou, não discutiu se pescou, se não pescou. Ele orientou como ele conseguiria ter êxito. Vocês viram o julgamento de Jesus aqui? Jesus não vai discutir. Você não devia ter saído à noite. Ah, essa rede sua está muito esquisita. Seus interesses estão muito primários. Não se discute. Jesus viu o que eles fizeram. É uma experiência, direito deles, livre-arbítrio, não é? Livre-arbítrio. A pessoa pode. A pessoa pode morrer de tanto usar droga. A pessoa pode educar seus filhos vendo ela usar droga dentro de casa. Eu conheço muitos que fumam maconha dentro de casa com os filhos. Pequenos ainda. O problema é dela. Eu que vou julgar? Não. A consciência dela vai apresentá-la para Deus. E aí ela vai ver se foi bom ou não, porque só Deus pode fazer isso. Então as situações são as mais diversas. O que o Evangelho mostra para a gente nessa passagem? O respeito de Jesus à ordem natural das coisas. Porque ele é um espírito puro, já aprendeu tudo, ele vai impor? Não, ele não pode. Aliás, quanto mais elevado o espírito, menos ele impõe. Ele compreende, ele espera. Todo espírito inferior manda. Já viu esses espíritos que mandam no centro espírita? Usa o médico e fala assim, faz isso, faz aquilo, troca isso, troca aquilo. Tudo inferior. Espírito elevado não faz isso. Tem muita gente que arrepia quando a gente fala isso. Mas tem centro espírita que se não for o espírito que mandou, não faz. E muitas vezes não é nem o espírito, é o médium. É o médium que está usando o álibi de ser médium para falar que foi o espírito tal que mandou. A gente já viu muito isso no meio espírita. Isso é muito comum. Porque o médium se compensa nas suas frustrações usando o poder que ele tem como médium. A gente viu muito isso. O que tem de ditado que não é de espírito? Recebem obras e põem o nome lá do Bezerra, põe o nome de vários espíritos. Tem nada daquele espírito ali. Tem nada a ver. Aquilo é mistificação. Porque o médium quer. Tem médium que não é médium. Sabe nem o que é sentir espírito, entrar em transe, não sabe nada. Por dar uma ideia. Isso acontece.
Ou seja, o que a pessoa vai colher disso? Muita frustração, muita vergonha no mundo espiritual, porque usou o que é sagrado, tripudiou com espiritualidade, tripudiou com religiosidade. E o Emmanuel diz que o crime religioso e o crime passional, quando a gente usa as pessoas enganando elas só para ter prazer, são os dois crimes dos quais a gente não se vê livre tão cedo. O karma é pesadíssimo, pesadíssimo. Por isso que vocês vão ver um Gregório, que foi Papa. Papa. O Gregório foi Papa, está lá na Libertação. Por isso que eles são sacerdotes do mal. Onde estão nas zonas inferiores? Não estão mais. O Gregório foi resgatado. Mas outros tomam lugar. É isso que está sendo desativado da Terra. Sabe para onde que eles estão indo? Para o mundo primitivo. A Terra vai esgotar o campo da expiação. É o sinal que Emmanuel deu para a gente. E que foi estudado por quem entende do assunto. Então a gente nota que a Terra está afunilando. A transição vai afunilando as possibilidades. E essa pesca é salvadora. Porque essa pesca, ela estabelece a harmonia dos processos. Discerne, pensa primeiro, usa o recurso que você tem em mãos, usa os registros que são de mais experiência, mais sensatos, não é? Nós vemos muito ataque à doutrina espírita, de encarnados e desencarnados. Sabe por quê? Para desfigurá-la. Muitos já usaram e usam Chico Xavier para desviar as pessoas da obra da codificação. Mas o Chico seria um louco sem a base doutrinária vinda a nós por Kardec. Ele seria um espiritualista qualquer. A obra dele ganha dimensão atrelada à codificação. E o objetivo do Chico foi esse: ajudar a debulhar a síntese apresentada por Allan Kardec. Os espíritos trabalharam foi isso. Emmanuel, capitaneando a mediunidade do Chico, a autoridade que ele sempre teve, ele abriu caminho para a ciência, para a filosofia, para o trabalho religioso. O trabalho dele, trazendo os romances históricos e a coleção Fonte Viva, que é um trabalho de exegese, é superior ao que a gente viu antes fora da obra de Kardec. É divinamente inspirado. As chaves, ele conhecia profundamente as técnicas, o encadeamento das revelações, aquilo que foi usado e que era fechado no ambiente dos hebreus. O Emmanuel conhece tudo. O Emmanuel é um senhor da história planetária. Então o Emmanuel debulhou e foi ajudando a gente a compreender, deixando chaves impressionantes. Quando o Emmanuel se propôs, no centenário das obras de Kardec, a explorar o conteúdo moral do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, vocês vão ver um trabalho extraordinário. Extraordinário. Outros espíritos fariam isso, em várias obras que o Chico publicou já em Uberaba, porque esse trabalho foi feito já em Uberaba. Então ele mostrou que a gente ainda não conhece o que contém a codificação. E foi uma resposta, porque nessa época todo mundo achava que o Chico estava substituindo a codificação. Aí os espíritos vieram interpretar, pincelar alguma coisa da codificação para poder mostrar. Dona Ivone sempre fez isso. Dona Ivone escrevia artigos, publicava estudos, às vezes dos espíritos, às vezes dela, para exatamente mostrar que a gente ainda não entendeu a codificação. O fundamento desse edifício que vai se erguendo com a experiência espírita no mundo é majestoso em suas bases. Seria o mesmo que a gente jogasse fora aquelas bases trabalhadas por Moisés. O livro Gênesis. Joga aquilo fora.
Jesus não tem onde assentar. Não tem. Porque Jesus veio interpretar a lei que foi revelada lá atrás. O decálogo foi vivido por ele. E o Espiritismo entendeu tão bem o papel do Cristo que ele veio dar nome, emoldurar. Então você vai ver o Espiritismo mostrando a lei no singular de justiça, amor e caridade. São etapas da mesma lei sendo interpretada pelos homens conforme a sua maturidade ou não. Então, primeiro a infância, Jesus chega na juventude, a gente estava sendo emancipado na idade e o Espiritismo chega na maturidade. E aí você tem as coisas definidas, por isso ele é uma ciência, desdobrada em filosofia. E não podia ser diferente. Espiritismo não é religião, como o povo pensa. Ele trabalha a religiosidade, porque ele é uma ciência filosófica que dá autoridade aos fundamentos religiosos de todos os tempos. E o cristianismo ganha uma moldura dinâmica e muito especial. Então, gente, nós temos como que a gente se repleta de possibilidades quando você opera da forma certa sobre a palavra divina, porque não adianta falar assim, eu estou banhado pela luz do Cristo. Banhou, escorreu e foi embora pelo ralo. É diferente. Eu me assento, ou seja, eu me baseio nessas verdades divinas. Aí eu opero. Então você pesca. Você pode lançar as redes de interesse. E prestem atenção. Nós aqui estamos estudando o Evangelho e respeitando a ordem natural de busca da pessoa. Olha, isso afeta tudo na nossa vida, porque a pessoa pensa assim, isso é um gueto religioso. Não, isso é universal. Isso não é só porque você vai ser um santinho do pau oco. Não é capa religiosa. Nós estamos trabalhando a individualidade. Se você vai, por exemplo, namorar alguém, se você tem essas bases, você tem uma vibração diferenciada. Quem que você vai atrair? A não ser que você esteja debaixo de um karma horroroso. Pintou e rabiscou no passado. Só vai aparecer o fruto do que você plantou. Então tem gente que realmente as histórias são horrorosas. Às vezes a pessoa está dando o melhor dela e vem as pancadas, vem a traição, vem a bagunça, vem a leviandade. Fala, o que é isso? Para um pouco. Para um pouco. Opera em outras áreas, espera um pouco. Para ver se operando em outras áreas com harmonia, você se qualifica e mereça-se uma dose da misericórdia em alguém que você vai encontrar. Porque tem muita gente frustrada no mundo por causa de problema de relacionamento. Mas se você se assenta em base e opera dignamente, você começa a se capacitar para quê? Para atrair alguém nessa nova vibração que se apresenta. Porque o processo se depura. É o que a gente falou do Paulo. Nem tudo edifica. Então não é qualquer coisa que me serve. Eu tenho que realmente mudar o meu padrão sem ansiedade. Porque senão você atropela. Vai comprar gato por lebre, né? Então você vai procurar se harmonizar, aquietar-se. Você deixa a verdade divina ou o amor mais qualificado assentar no seu coração e aí você começa a observar a vida. A vida vai te mostrar alguma coisa. Por aí. A gente só melhora dessa forma. Tem que saber pescar. A pessoa fica assim, porque o dinheiro está de mal de mim, porque não sei o quê. Olha, gente, é um emaranhado. Dinheiro, sexo, comida, e aí vai. Essa energia, ela chicoteia. Se a pessoa começa a se pacificar, se autoconhecer, começa a se observar, em que base? Na base espírita cristã. Porque o conhecimento espírita não é para você virar um religioso tradicional. A gente vê muita freira reencarnada dando chicotada em todo mundo dentro de centro espírita. Vê muito padre frustrado usar o espiritismo para fazer a mesma coisa que fez no catolicismo. Esse povo está reencarnado no meio espírita. A gente vê muito inquisidor no movimento. Só não leva uma fogueira, mas queima de outro jeito. Queima na intriga, na fofoca, na traição. Vocês entenderam? A gente tem que ser realista. Tem que ser realista. Então você observa assim, o vício é religioso.
de todos os tempos está reeditado no nosso meio. As instituições fechadas, trancadas, como se fossem mosteiros, como se fossem conventos. O que é isso? O que é isso? O movimento do Espiritismo é tão libertador, essencialmente libertador. A gente nunca viu isso. Ah, mas Kardec era grave. Ué, vocês estão dando uma gravidade para ele além da normal. Que ele era grave porque ele respeitava o trabalho dos espíritos. Respeitar o trabalho dos espíritos é uma coisa muito natural de se trabalhar. Agora, impor regras e vestir, julgar e usar a obsessão para atormentar os outros, isso é inquisição. Isso é inquisição. Então, quando a gente se torna senhor das informações e se sensibiliza com aquilo que o Espiritismo revela, nos ajudando a compreender Jesus transitando entre prostitutas e homens do mundo, amando-os até mais do que os religiosos, entendeu? Uma Maria de Magdala foi mensageira da ressurreição. Ele nunca torturou ela por ser uma meretriz. Ele visitou um Zaqueu e os discípulos caíam de pau em cima dele, porque ele estava entrando na casa de um político de má vida, no cobrador de impostos, a serviço de Roma. Pois ali ele se regalou. E o homem, numa espontaneidade, deu metade dos bens aos pobres. Se propôs a pagar 4 vezes o prejuízo de alguém. Jesus viu bailados. Está lá no Boa Nova. Bailados, música, comida. Jesus adorou. Ainda chamou ele de bom servo. E o povo morrendo. Os religiosos. Nós esquecemos das bases. O Espiritismo não tem nada de hipocrisia. Então, quando ele manda a gente pescar, faz da forma certa para você ser feliz. Do jeito que a Terra permite. Porque a Terra não gosta muito de felicidade, não. O mal aqui campeia. Mas tem hora que o mal esquece um pouquinho da gente. Então a gente vai. Sassarica um pouquinho. Olha, quando a gente entende o Espiritismo, a gente se torna seletivo. Você fala assim, para que eu vou entrar nessa briga? Para que eu vou implorar uma coisa que não me dignifica? Deixa eu procurar uma coisa que realmente me atenda. Olha, até nas situações expiatórias difíceis, a pessoa alcança dignidade. Porque o Emmanuel explica que a expiação termina no momento em que eu aprendi a lição que ela quer me dar. Então, se eu aceitei de coração bom, acabou. É o bem e mal sofrer do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso mal sofrer e piorar o meu quadro, ou posso olhar o sofrimento e falar assim, ele não é tão feio quanto pintaram. Vocês tiveram ideia? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede no mar da vida. Vamos lançar? Essa rede bendita dos interesses que a gente tem, aquilo que você tanto quer, tanto sonha, isso são os nossos interesses. Nós temos que nos harmonizar, respeitar o dinheiro, respeitar o sexo. O que é isso? Ser puritano? Deus me livre. Isso é pior do que ser leviano. Porque é o outro extremo. Encara a coisa. O Paulo não explicou? É melhor casar do que abrasar? Você vai viver abrasado? Casa. Mas escolhe bem. Não é? Que seja infinito enquanto dure. O Espiritismo não é contra o divórcio, não. Não estou fomentando aqui a ideia do divórcio, mas estou ensinando que o Espiritismo não é puritano. Porque o que já está separado é o que o divórcio separa. Porque o que está unido, o divórcio não separa, não. Então constrói uma relação boa, faz as pazes com o dinheiro, respeita ele, dá dignidade para ele, come com gosto, não para morrer de comer, mas para sentir a beleza de poder viver, alimentando bem, sentindo o prazer da comida. Não é? Beba com consciência. Não estou falando de bebida alcoólica. Mas se a pessoa vai com equilíbrio, qual que é o problema dela? Não é? Qual que é o problema dela? Eu vou ser censor dos outros? Existem recados espirituais. Cada um sabe o que afeta ou não a sua consciência. Isso é de foro íntimo. Foro íntimo. E a gente vai trabalhar no centro, vai trabalhar na sociedade. O maior trabalho que a gente faz não é nem no centro, não. O centro é uma preparação. O trabalho que a gente faz é na sociedade, convivendo com os gentios,
num simbolismo, né? Que são aqueles que não têm a nossa crença espírita, que não, às vezes não acreditam nas coisas que a gente acredita. Mas não é pregando, não. É emanando vibração boa, tendo reações qualitativas em todas as situações. Porque aí você está fazendo o trabalho do Evangelho, não é? Meus irmãos, nós chegamos ao nosso tempo. E vamos aqui agradecer o carinho de vocês, a companhia. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma passagem do Evangelho. Que Deus abençoe cada um na sua luta, na sua posição na vida. E que Deus inspire as suas ações nessa pesca maravilhosa. Pesca de vida, pesca de felicidade. Usa os sonhos, mas trabalhe-os com a sua dignidade. Que Deus nos abençoe. Muita paz para o seu coração, para a sua família, para o seu lar. Paz e alegria.